É uma alegria voltar a estar aqui presencialmente para conversar com vocês sobre temas que me encantam. Eu acho que esse contato olho no olho é muito importante. Durante todo esse período de pandemia, nós ficamos cada um no seu canto, né? E as reuniões todas eram online. E agora, com essa possibilidade de retomada das reuniões presenciais, eu acho que nós estamos retornando a uma condição que favorece uma troca mais intensa, né? Essa troca que ocorre quando nós estamos vibrando juntos, estamos compartilhando esses aprendizados tão preciosos. E hoje eu escolhi falar sobre um livrinho que contém os ensinamentos finais do Annamalai Swami. O Annamalai Swami foi um dos mais importantes discípulos do Sri Ramana Maharshi. O Bhagavan, como ele também é chamado, né? Assim, é considerado um dos maiores instrutores, yogis da Índia. Ele nasceu em 1880 e morreu em 1950, com 70 anos. E a vida dele foi toda voltada para o trabalho espiritual. Ele ainda muito jovem, quando ele morava na casa do tio dele, ele tinha muitas visões. Ele via uma montanha muito bela, e essa montanha aparecia de forma recorrente nos seus sonhos. Até que um dia ele descobriu que essa montanha existia, que era a montanha de Arunachala, que fica na cidade de Tiruvannamalai, no sul da Índia. E aí ele ficou assim com muita vontade de conhecer o local. E quando ele descobriu essa realidade quando tinha 15 anos. Mas quando ele tinha 16 anos, ele teve uma doença e teve uma experiência de quase morte. Ele ficou realmente assim, quase que ele passou para o outro lado. Mas durante esse momento dessa doença, ele teve uma experiência espiritual muito profunda. E aí, poucas semanas depois, ele abandonou a casa do tio e foi lá para Tiruvannamalai. Inicialmente ele ficou num ashram, que é um ashram dedicado ao Deus Shiva. Nós tivemos a ocasião de visitar esse ashram, que é muito bonito. Ele ficou meditando lá há muito tempo. Depois ele foi meditar nas montanhas, ficou 7 anos numa caverna e 17 anos em outra caverna, na montanha de Arunachala. E chegou um momento que ele sentiu que era o momento de voltar para o mundo, vamos dizer assim, né? Porque ele, durante esse período de meditação profunda, ele ficava isolado na caverna. Alguns discípulos levavam comida para ele, mas ele ficava totalmente imerso, né, naquela consciência meditativa. E aí foi fundado o ashram, que tem o nome dele, né, o Ramana Ashram, que fica aos pés dessa montanha de Tiruvannamalai, que é a montanha de Arunachala. E é um ashram muito especial. Eu estive lá com um grupo faz poucos anos e nós sentimos assim uma vibração muito forte ali no local. Existe uma trilha que é muito utilizada, uma trilha de 14 quilômetros em torno da montanha, que é muito pitoresca, né? Porque você vê muitos buscadores espirituais, swamis, sadhus, babas, enfim, todo tipo de ser. Sadhus, que são aqueles que vivem uma vida de renúncia, né? Sannyasis também, que estão continuamente nesse local e fazem o percurso pela montanha, né? Em volta da montanha. E ali, em volta da montanha, tem vários templos dedicados a várias divindades. Então, é uma experiência muito interessante, muito, assim, que impressiona também, que tudo é tão diferente ali naquele local.
E as cavernas também, eu tive ocasião de visitar as cavernas, são locais assim com uma vibração muito forte, muito quente, né? Ali no sul da Índia é muito quente, nesse local o calor é intenso. E eu não sei nem como é que o Ramana Maharshi conseguiu meditar lá durante tantos anos, né? Eu sentei lá para meditar um pouquinho, não aguentei o calor, levantei e tive de sair. Mas a gente observa que ali o local é um local muito especial. E uma coisa que me impressionou no ashram é que eles servem comida de graça para todos os sadhus, todos os buscadores que vêm até o ashram. Qualquer pessoa pode chegar lá e fazer uma refeição gratuitamente, porque tem as pessoas que fornecem doações para que eles possam manter esse serviço aos buscadores espirituais. Então, como eu dizia, o Annamalai Swami, ele foi trabalhar junto com o Ramana Maharshi, ficou muitos anos trabalhando. Inicialmente, ele trabalhava como atendente, depois ele passou a ser supervisor, ajudou a fazer algumas obras, mas chegou um certo momento que o Ramana Maharshi chegou para ele e falou: olha, agora o seu tempo de trabalhar aqui no ashram acabou e você deve sair. E aí ele foi para uma outra cidade, deixa eu me lembrar, ver qual é o nome da cidade. Foi em Palakutu. Ele foi para Palakutu e o Ramana Maharshi ajudou até a construir uma casinha para ele ficar meditando lá. E ele ficou meditando durante muitos anos, durante assim 20 anos, especialmente depois da morte do Ramana, ele ficou lá em estado meditativo e mais para o final da vida é que ele começou a receber visitantes, inclusive visitantes do Ocidente, que tinham muito interesse em conhecer a filosofia, a visão de mundo do Ramana Maharshi, que ele era um dos principais expositores, porque ele conviveu muito tempo com o Ramana, né? Então ele, assim como o Ramana, ele ficava a maior parte do tempo em meditação. Essa era a prática do Ramana, né? As pessoas vinham visitá-lo, ele ficava lá sentado e geralmente não falava nada. Poucas vezes ele conversava com as pessoas que o visitavam. O Paul Brunton, né, que escreveu aquele livro Índia Secreta, esteve lá visitando o Ramana, muitos outros yogis, e o Yogananda esteve lá visitando, e assim por diante. Mas ele ficava quieto, né, na dele, meditando, e as pessoas chegavam e tinham assim elas chegavam com muitas dúvidas, e só de sentar para meditar na presença do Ramana, elas saíam de lá com todas as suas perguntas resolvidas. Isso é algo que eu acho fabuloso, né? Existe uma comunicação não verbal que ocorre quando você está diante de um grande ser, um ser realizado, um ser que já durante muitos anos, né, se dedicou a esse trabalho de conexão com os planos mais sutis da natureza, e você, de alguma forma, você capta essa vibração desse grande ser que foi o Ramana Maharshi. E o Annamalai Swami também, ele pegou um pouco dessa vibração. As pessoas também chegavam e meditavam com ele e diziam também que isso tinha tido assim um efeito muito grande em suas vidas. Mas ele era um pouco mais aberto a responder perguntas. Então, existem alguns livros, são livros geralmente de perguntas e respostas, em que ele expõe essa tradição maravilhosa, né, que é do Advaita Vedanta, que é a tradição que trabalha a visão da não dualidade, ou seja, da não separatividade. E isso está muito
de acordo com a visão teosófica também, né, que fala na existência de Brahman, que é o uno, sem um segundo, que é raiz sem raiz de todas as coisas. Blavatsky, na doutrina secreta, falava muito da existência dessa presença que não pode ser descrita, que está além de qualquer atributo, que é o objetivo maior, né, que contém todo mundo dentro de si. E que a nossa natureza espiritual é una com Brahman, ou seja, Atma, que é a nossa natureza espiritual, não é separada de Brahman, assim como as chispas de uma fogueira não são separadas da fogueira e não têm existência própria, elas existem em função da fogueira. A gota do oceano também é una com o próprio oceano, né? Essa mesma ideia de que nós, como seres espirituais, como seres divinos, nós não somos separados dessa presença divina, universal, que é a Brahman. Então, o nosso Ser Supremo, que nós chamamos de Atma, né, que é um termo sânscrito, essa presença, essa natureza de Atma, geralmente ela jaz obscurecida para nós. A nossa vida, ela é muito voltada para o mundo externo. E nós fomos habituados e educados a achar que a realidade é esse mundo que é percebido pelos sentidos, esse mundo exterior, esse mundo fenomênico, e nós nos voltamos para esse mundo procurando respostas para as nossas indagações. Então, a nossa mente está sempre buscando as verdades da existência, mas sempre utilizando o intelecto e os sentidos, né? A observação baseada nos sentidos, para tentar entender o mundo, entender a si próprio e buscar as respostas para as suas dúvidas. E o Ramana Maharshi e também o Annamalai Swami, eles diziam que essa realidade que pode ser observada pelos sentidos e apreendida pelo intelecto, pela mente, é como se fosse uma sombra, é como se fosse um sonho. Ela não tem uma realidade objetiva. E o que eles diziam, isso também é algo muito presente nas tradições indianas, que esse universo dos sentidos é um universo projetado. Até que Platão também falava isso no mito da caverna. Aquilo que nós observamos do lado de fora é uma projeção do que nós temos dentro. A nossa mente tem uma série de conteúdos que vão sendo elaborados através da nossa experiência, né? Nós vamos criando ideologias, conceitos, vários tipos de percepções, e então nós vamos construindo um conjunto de ideias e de descrições da realidade que passam a ser a nossa visão de mundo. Só que essa visão de mundo, ela é, como dizem os indianos, Maya. Por ser uma projeção, ela não tem uma realidade própria. E o interessante que a ciência moderna vem, inclusive, confirmando, é que cada pessoa vê esse mundo externo de forma diferente, porque cada um tem um conteúdo mental diferente. E nós vemos o mundo como nós o projetamos. Quando nós nos transformamos, o mundo também se transforma, porque a maneira como nós projetamos a realidade nas coisas, nas formas, também muda, né? Vocês podem ver que a maneira como nós descrevíamos o mundo quando nós éramos crianças, depois como nós éramos adolescentes e hoje, são diferentes. A nossa maneira de ver o mundo, as nossas percepções, as nossas conceituações e ideias foram se desenvolvendo e hoje nós somos, né, diferentes do que nós já fomos. Não só fisicamente nós mudamos, mas também os nossos sentimentos, as nossas ideias se transformaram.
a gente não pode dizer que a visão de mundo que nós tínhamos quando criança é equivocada, ou que essa que nós temos hoje é mais certa ou mais errada. É apenas uma projeção. E o Ramana Maharshi, ele falava que existe uma realidade que está por trás de tudo aquilo que nós podemos observar sensorialmente e podemos conceber através do pensamento. Que enquanto nós estivermos presos a esse mundo de dualidade, esse mundo de certo e errado, de eu aqui, você do outro lado, eu aqui, a natureza, né, a minha volta, havendo um espaço entre eu e tudo que existe, nós vamos estar fadados ao engano, ao sofrimento e uma visão equivocada da realidade. Portanto, o Ramana, ele apontava para uma maneira de ser diferente, que seria uma maneira de ser em que você se liberta de todos esses grilhões que te impedem de ver a realidade na sua totalidade, ou seja, você redescobrir a sua verdadeira natureza. É como se você tivesse saído do seu caminho e precisasse retornar para casa. Então, o caminho espiritual é um caminho em que você vai primeiro perceber que esse mundo projetado é como se fosse um mundo de sonhos que está continuamente se transformando. Você vê que os sonhos, né, eles parecem muito reais quando nós estamos sonhando. Depois que nós acordamos, acordei, era só um sonho. Mas eles são muito reais enquanto eles estão vivos. E o que os grandes seres comentam, que essa percepção que nós temos de mundo é como se fosse a percepção de um sonho. E na hora que você desperta, você vê o quão enganosa era essa visão de mundo que você tinha antes de se realizar, antes de chegar à iluminação, antes de despertar. Então, por isso que na Índia existe essa tradição do guru, e muitas vezes as pessoas acham que o guru é um instrutor que vai te mostrar a verdade. Mas os verdadeiros gurus não são aqueles que vivem querendo te colocar na cabeça alguma coisa. Eles apenas indicam que existe uma realidade a ser percebida e indicam que você está vivendo num mundo de sonhos, como dizia o Ramana, e que é possível despertar. Mas esse despertar depende só de você. Depende de você adotar uma disciplina de vida, uma seriedade na sua vida, uma prática que seja compatível com uma evolução da consciência que, em última instância, vai te levar a um estado de conexão com uma nova realidade. Então, vocês veem que todos nós estamos muito ligados ao mundo externo. E, geralmente, nós dizemos que nós nem temos tempo suficiente ou nenhum tempo para nos preocuparmos e nos voltarmos para a vida superior, para a meditação, para esse trabalho de investigação que o Ramana Maharshi chamava de inquirição. Ele dava esse nome de inquirição ao trabalho de investigação de quem você é, na verdade. O Ramana, inclusive, escreveu um livro bem curtinho, que também é de perguntas e respostas, que está publicado no livro Pérolas de Sabedoria, que foi editado pela Editora Teosófica. E nesse livro, que eu recomendo que vocês leiam, existe toda uma descrição de como é que deve ser feito esse processo de inquirição, essa investigação para descobrir quem você é. Porque nós vivemos num mundo que é um mundo de Maya, como dizem os indianos, né? E Maya não quer dizer que tudo que existe do lado de fora
é falso. Tem uma realidade relativa. É como se fosse uma sombra, não é? A sombra, ela tem uma relação com o objeto que a projetou, mas ela em si não é a coisa, não é o objeto que projetou a sombra. Tem algumas histórias que são contadas, né? O Annamalai Swami, no seu livro Ensinamentos Finais de Annamalai Swami, ele conta que um garoto, uma vez, estava correndo atrás da sombra. O sol estava atrás dele e ele estava correndo atrás da sombra que estava projetada na sua frente. E ele queria chegar até a sua cabeça, né? A cabeça da sombra. Então ele corria e nunca chegava até a cabeça, porque na medida que ele corria, se deslocava, a sombra também se deslocava. Aí a mãe dele começou a rir, né? E falou com ele: você quer tocar a sua cabeça, a cabeça da sua sombra? Ele falou: quero. É só botar a mão na cabeça. Aí ele botou a mão na cabeça e viu que ele estava tocando a cabeça da sombra também. E aí ele ficou contente com isso. Mas na vida espiritual as coisas são mais complicadas, né? Embora o garoto tenha ficado satisfeito com o que a mãe lhe disse, né? Nós não percebemos o quanto nós estamos voltados para esse mundo de sombra, o quanto nós estamos perseguindo esse mundo de sombras, achando que nós podemos encontrar a nossa felicidade nesse mundo projetado, nesse mundo efêmero, transitório, que está em constante mutação e que não é a realidade última, é uma realidade transitória, projetada, que está em constante mutação. Existe uma outra história sobre a sombra, que eu acho interessante, né? que o Ramana contava. Diz que uma vez teve um sujeito que queria acabar com a sua sombra, né? Ele achava que a sombra não fazia sentido, então ele cavou um buraco e colocou a sua sombra bem direcionada para o fundo do buraco, né? E realmente a sombra ficou lá no fundo do buraco. E aí ele começou a jogar terra no buraco para fazer com que, né, ele tapasse a sombra. Mas quanto mais ele jogava, e era um buraco fundo, quanto mais ele jogava a terra no buraco, a sombra sempre ficava em cima, né? Se superpunha à terra que ele jogava, e ele não conseguiu enterrar a sombra. Então, isso assim demonstra como é fútil as tentativas que nós fazemos de fugir da nossa sombra, de tentar dizer que ela não existe, querer aniquilar a sombra, porque a sombra está dentro de nós. Ela é indissociável do nosso ser projetado, desse ser criado por Maya. E a maneira que nós temos para poder perceber quem realmente nós somos, além da sombra projetada, é deixar de procurar fora a realidade das coisas e se voltar para dentro. Né? O Ramana Maharshi falava muito nisso, que existe um outro universo que é muito mais amplo, muito mais vasto, muito mais completo dentro de nós do que esse universo fora, esse universo que é percebido pelos sentidos e que é interpretado pela mente, que é um universo que está sempre, né, variando em função das nossas predileções, que varia com os nossos desejos, que implica em sofrimentos toda vez que nossos desejos não são atendidos, que tem a ver também com os medos que nós sentimos, né? Porque sempre que nós percebemos que alguma coisa pode nos roubar aquilo que nós acumulamos durante a vida, vem o medo de perder aquilo que nós acumulamos, seja uma pessoa, seja as riquezas, seja o poder que você acumulou, o cargo que você tem. Então, a perda de alguma coisa, seja material ou psíquica, né, pode gerar
um grande desconforto, né? E o medo da perda é uma coisa que acompanha a muitas pessoas, o medo de perder um ente querido, né? O medo de ficar velho, de perder a sua vitalidade. Então, são muitos medos que as pessoas têm que são fruto desse grande equívoco, né? De achar que, no fundo, você é o corpo. O Annamalai Swami ele dizia o seguinte, que existe um pensamento que está na base de todos os outros pensamentos. Interessante isso, né? E esse pensamento é o seguinte, eu sou esse corpo. Eu não sei se vocês já notaram o grau de identificação que nós temos com o nosso corpo. Não só o corpo físico, mas o corpo como um todo. As nossas emoções, né, a nossa psique. Nós estamos profundamente identificados com o corpo. Vocês veem, por exemplo, se você está doente, você diz, eu estou doente. Se você está com dor de cabeça, você diz, eu estou com dor de cabeça. Você não diz, o meu corpo está com dor de cabeça, não é? Porque a identificação com o seu corpo é muito grande. Mas quem está com dor de cabeça é o corpo, não é a sua essência, o seu eu verdadeiro. Mas você se associou e passou a ver que você é esse corpo, você é esse conjunto de pensamentos, de desejos, essa psique que você, ao longo do tempo. Então, o Annamalai dizia isso, né? Que por trás da maioria dos pensamentos está implícito esse pensamento, eu sou o corpo. E se você começar a trabalhar essa percepção de que você não é o corpo, né? Existem várias práticas de meditação que trabalham isso. O Ramana Maharshi tem essa pergunta clássica, né? Quem sou eu? Porque se você não descobrir quem é você vai viver num mundo de ilusão. E essa pergunta, no início, parece muito fácil, né? Quando alguém pergunta a você, quem é você? A tendência é você dizer, não, eu sou Eduardo. Mas quem é você? Não, eu sou filho de Henrique e de Maria Lília. Mas, na verdade, quem é você? Eu nasci no Rio, sou engenheiro. Então, você vai descrevendo quem é você através dos atributos físicos, né? Eu sou alto, eu sou baixo, eu fiz tal faculdade, eu moro em tal local. Tudo são descrições geográficas externas do que você fez, do que você estudou, da sua hereditariedade e assim por diante. Aí se você continua perguntando, mas quem sou eu, né? Alguém perguntar, quem é você? Chega uma hora que você percebe que tudo isso aí são aspectos exteriores da sua vida, que existe algo muito mais profundo, que seria aquela essência. Só que essa essência, ela parece escorregar entre os dedos, né? Porque nós estamos tão apegados aos fatores externos do nosso ser, tão identificados com os nossos atributos, com os nossos diplomas, com os nossos saberes, com as nossas ideologias também, que às vezes nós não temos a capacidade de nos libertarmos de tudo isso. Só que a vida espiritual pode ser vista como um processo de libertação. E o Ramana dizia, a vida não faz sentido se você não trabalhar no sentido de se libertar de todos os enganos, de todas as ilusões que você tem, de você passar a se perceber na sua real dimensão, você deixar de se ver como uma sombra e entender quem você realmente é. Então vocês vejam como é profunda essa investigação, né? E como esse é um trabalho que praticamente é um trabalho para a vida toda, porque essa pergunta, quem sou eu, ela não tem uma resposta. Isso que é interessante, né? Por mais que você tente responder, qualquer resposta é incompleta. Ou seja, a pergunta é mais importante do que as respostas.
nenhuma resposta vai te satisfazer, porque qualquer descrição que você faça de você mesmo é limitada. Porque se você é uno com a divindade suprema, se você é um ser espiritual, você é Atma, e Atma é uno com Brahma, qualquer descrição que você faça é insuficiente, é limitada. E mesmo que você queira descrever Atma ou descrever Brahma, é apenas uma descrição, não é a coisa em si. Daí a importância da meditação, porque a meditação é aquele momento em que você está atento, você está vigilante, você está num estado em que a sua mente não está tagarelando, não está voltada para fora, buscando satisfação dos seus desejos, fugindo dos seus medos. É aquela mente que está num estado de investigação, de inquirição, tentando respostas que não podem ser objetivadas, mas você continua investigando. Então, ao longo de toda a sua vida, você pode conduzir esse processo de inquirição. E quanto mais você medita, quanto mais você investiga, mais você consegue acalmar a mente. Vocês veem que uma pessoa, quando ela começa a meditar, ela tem grande dificuldade, porque a mente não para. Se você leva uma vida agitada, uma vida em busca de poderes, de riquezas, querendo um melhor emprego, querendo conquistar pessoas, querendo ter destaque na sociedade, e assim por diante, a mente, ela não para quando você para. Nem no sonho, você continua a atividade diária sonhando, nem quando você tenta meditar. A mente continua ativa, porque é um movimento. Você colocou a mente num ritmo acelerado, e alguns yogis falam que hoje em dia a situação está até pior do que era antigamente, porque nós temos o contato com a TV, com o celular e com as telinhas, de maneira geral, que torna a situação ainda mais difícil. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a troca de imagens que você tem na TV e no celular é muito rápida. E ela opera com uma taxa de renovação de imagens que é muito maior do que aquela que existe na natureza. Você, quando está olhando a natureza, a coisa tudo se transforma, mas se transforma lentamente. Você vai de um lugar para o outro, existe uma transição gradual de um lugar para o outro. Mas na TV as coisas vão mudando a uma taxa muito elevada. Então, o que acontece? Você se habitua com uma mente acelerada. E aí, quando você tenta desacelerar a mente, que é isso que a meditação procura fazer, é muito difícil, porque a mente se habituou àquele ritmo frenético, de estar sempre em busca de novas imagens, novas sensações. E isso faz com que você não tenha a condição de se voltar para dentro. Você para dizendo, agora eu vou controlar o pensamento, eu vou parar de pensar. E aí você começa uma luta contra o pensamento, e quem que vence sempre é o pensamento. Você não consegue brigar com o pensamento, ele sempre vence. Você não consegue apaziguar os pensamentos porque você criou toda uma condição de vida em que o pensamento está acelerado e um pensamento puxa o outro, e você é invadido pelos pensamentos que estão pairando no seu consciente, também no seu inconsciente, no ambiente em que você está. Então, vocês vejam a importância da prática. Na Índia eles têm um nome que eles chamam de sadhana. Então, aquele que está no caminho espiritual é um sadhaka. E o sadhaka, ele realiza o sadhana, que é a prática espiritual.
E é muito comum as pessoas irem para os ashrams, né? Irem para os centros espirituais, inclusive o Ramana tinha, né? E existe ainda esse ashram, que é o Ramana Ashram, em Tiruvannamalai. As pessoas vão para o ashram para tentar entrar numa outra vibe, né? Numa outra condição mental propícia à meditação, com uma vida mais disciplinada, mais serena, em que você adota uma postura mais adequada, uma alimentação mais adequada e todo um estilo de vida que favorece a um estado de mente um pouco mais quieto, um pouco mais tranquilo. Porque vocês veem que o nosso estilo de vida é muito agitado, né? Mas nós temos a opção de desacelerar a maneira como nós vivemos. Eu lembro uma mensagem do Geoffrey Hodgson, que eu li muito tempo atrás. Geoffrey Hodgson, como vocês sabem, é um grande teosofista que morreu nos anos 80, e ele escreveu muitos livros, e ele dizia que uma das coisas mais importantes quando você começa a enveredar a senda espiritual é desacelerar a sua vida, é buscar, sabe, um estilo de vida que favoreça uma calma maior. E também buscar ambientes que sejam favoráveis a uma vida mais meditativa, né? Diz aquela famosa frase, né? Diz-me que com quem andas e te direi quem és. Nós somos muito influenciados pelos ambientes e pelas pessoas, né? Os ambientes em que nós vivemos e as pessoas com as quais nós convivemos. Nós captamos muita coisa desses ambientes. Quando você vai para um ashram, você começa a viver uma vida mais tranquila, né? Acordar cedo, fazer exercícios respiratórios, recitar mantras e fazer práticas de yoga e ouvir palestras sobre vida espiritual, sobre os textos sagrados. Tudo isso favorece uma introspecção, uma investigação interior. Ao passo que você leva uma vida, entre parênteses, mais mundana, né? Sempre, né, buscando sensações fortes, sempre buscando entretenimentos de toda forma e cada vez querendo prazeres mais intensos, a sua mente não para e você fica dependente e passa a sofrer muito mais. Então, existe a possibilidade, na hora que você percebe que existe uma alternativa, você pode, tudo depende de você, né? Depende da sua disposição. Você pode empreender um tipo de vida que favoreça essa inquirição, que favoreça essa meditação. Não necessariamente você tem que ir para uma caverna meditar, que isso já é um passo muito arrojado, né? Se você virar um sannyasi, que é aquele que renunciou a tudo, que vive só com uma tanguinha, como o Ramana Maharshi fazia, né? O Ramana Maharshi virou um sannyasi quando era jovem ainda. Isso é uma coisa até rara. Geralmente as pessoas viram sannyasis, né, renunciantes, num estado avançado da vida. Mas não existe uma regra. Mas nenhum de nós tem necessidade, né? Lógico que existe essa opção também de ser um renunciante. Mas nós podemos observar a nossa vida e optar por levar uma vida mais tranquila, levar uma vida em que nós percebemos o quanto que há de equívoco, de engano, em você tomar esse mundo projetado como sendo um mundo real, né? Que é o que todos os instrutores falam que é Maya. Maya é traduzido comumente como ilusão, mas a ilusão não é dizer que o que está lá fora é falso. É a mesma coisa você dizer que a sua sombra não existe. A sombra existe. O projetado existe porque tem uma relação com você, mas você tem que descobrir o que está por trás do projetado, aquilo que dá origem ao ser material.
E isso que é belo na vida espiritual, quando você descobre que existe um mundo de luz, uma luz que é muito mais poderosa que essa luz mundana, né? Essa luz que nós usamos na vida comum, que é possível você transcender esse mundo de projeções para encontrar uma realidade maior. Na Índia existe uma historinha que é muito repetida, né? Mas eu acho muito significativa e vou trazer de novo para vocês, que eu já falei nela anteriormente, né? É aquela condição de você confundir a corda com uma cobra. Se você está num ambiente de penumbra e você vê uma corda enrolada, se você tem medo de cobra e você acha que pode ter uma cobra naquele ambiente, quando você entra no ambiente de penumbra e vê aquela corda enrolada, o que você faz? Você projeta a cobra na corda. E você, em vez de ver a corda, você vê a cobra. Naquele momento, o que você está vendo é realmente a cobra, não é a corda. Por quê? Porque existiu uma projeção, você esperava encontrar, você imaginava que havia a possibilidade de existir uma cobra naquele ambiente, e quando você vê a corda, automaticamente, como ela é parecida, você projetou a cobra. É lógico que isso aí é um equívoco, né? Mas no momento você está vendo realmente aquela cobra como se ela existisse e você sai correndo, né? Então, isso é uma ilustração de como nós projetamos no mundo imagens que são falsas. Os nossos sentidos e a mente, que é uma extensão dos nossos sentidos, estão sempre projetando aquilo que nós imaginamos que nós devemos encontrar. Nós temos uma série de concepções da realidade e o que nós vemos acaba confirmando aquilo que nós já achávamos. Você vê que como é interessante isso, né? Duas pessoas, até de uma mesma cultura, vão até um determinado local e as duas voltam e descrevem aquele fenômeno, aquele fato, de maneira diferente. Por quê? Porque cada uma tinha uma expectativa diferente, tinha um conteúdo mental diferente, às vezes tinha até um aparelho sensorial diferente, algumas pessoas veem melhor, outras veem pior, algumas usam óculos, né? Outras têm dificuldade auditiva e assim por diante. O fato é que, além das diferenças do mecanismo sensorial, o que pega mais são as diferenças no seu conteúdo mental. As projeções que nós fazemos da realidade variam muito de uma pessoa para outra. E essa é a fonte dos equívocos, né? É a fonte das guerras, da violência, das brigas, da incapacidade de você entender que a verdade não está do seu lado. Não existe verdade no que é projetado. A verdade suprema está muito além de qualquer descrição, de qualquer projeção. E todas as projeções são equivocadas, a minha, a sua, a de qualquer pessoa, de uma pessoa que mora no Japão, na Índia ou em qualquer lugar. Cada um descreve a realidade da sua maneira, cada um tem as suas crenças, vê o mundo de uma forma que é toda sua, baseado na sua cultura, baseada na sua experiência, baseado na sua religião. E a gente não pode dizer que uma percepção é melhor e mais verdadeira do que a outra, porque todas são projeções, todas são sombras. Mas o importante é que por trás dessa projeção, por trás dessa sombra, existe uma realidade que é comum a todos nós. Quer dizer, por trás das diversas manifestações humanas, culturais, raciais, ideológicas, existe algo que é comum a todos os seres humanos, que é essa natureza divina espiritual. E essa é a base da fraternidade universal. É essa percepção de que, no fundo, nós compartilhamos de uma mesma natureza divina.
Enquanto nós estamos vivendo no mundo da ilusão, no mundo projetado, nós somos separados, né? Eu aqui e o mundo lá fora, eu com as minhas limitações, com as minhas crenças, com a minha natureza física, achando que eu sou separado, que eu sou como eu sou, que eu não vou mudar, mas você tem que mudar, porque queira você não queira, você muda. Mas quando você percebe o equívoco dessa sua percepção, como é fútil você brigar em torno de ideias, né? Porque você tem uma ideologia de direita, o outro de esquerda, um é bolsonarista, o outro é lulista. Às vezes, na mesma família, as pessoas estão brigando por causa de ideias, ideologias, por causa de política, por causa de economia, por causa de religião. Tudo isso aí é tão sem significado, tão sem sentido, porque tudo isso é projeção, tudo isso é criação mental, tudo isso aí não tem nada a ver com a sua natureza mais profunda. Então, a vida espiritual, né, aquilo que nós também, como teosofistas, sempre buscamos, né, tem a ver com essa percepção maior da realidade que surge quando nós percebemos a futilidade de buscar nesse mundo a resposta para as nossas perguntas. E aí nós vamos atrás de algo maior. Vamos nos abrir para essa realidade transcendente. Então, o Annamalai Swami, ele falava que essa luz a qual nós podemos ter acesso, ela está sempre lá. Muitos instrutores falavam dessa maneira. A luz existe. É como o sol, está sempre lá. A nuvem pode encobrir o sol durante um certo tempo, mas a luz não vai deixar de existir só porque houve uma nuvem que a encobriu. Então, a nossa natureza, vamos dizer assim, a nossa natureza de luz, a nossa natureza búdica, que está associado ao nosso Atma, ela existe independente das intempéries, das dificuldades que nós temos aqui nessa vida mundana, nessa vida sensorial, essa vida centrada numa visão equivocada. E nós só podemos perceber essa existência maior, essa existência de luz, se nós removermos essas nuvens que encobrem a luz. E essas nuvens são criadas pela nossa própria mente, pela nossa própria ignorância, pelo nosso apego às coisas externas, pela nossa incapacidade de nos abrir para algo maior. É como nós estivéssemos dentro de uma casa, com tudo fechado, e não quiséssemos abrir a janela para que a luz entrasse. O Buda dizia, a vida espiritual é muito simples, basta abrir a janela que a luz entra. Só que nós estamos tão imersos nessa vida de Maya, né? Essa vida de equívocos, de ignorância, que nós não nos damos ao trabalho, nós não nos permitimos penetrar nesse outro mundo. Nós não abrimos a janela, nós não nos voltamos para esse mundo de Atma Buddhi, que é a nossa verdadeira natureza. Mas essa natureza de luz está sempre lá. E é isso que é confortante, né? É isso que nos anima. Quer dizer, independente do que exista aqui nesse mundo de sofrimento, esse mundo de ilusão, essa luz está sempre presente, está sempre acessível para aqueles que querem se abrir para ela. E você não pode buscá-la através do pensamento, porque o pensamento faz parte da ilusão. Esse pensamento ele está sempre buscando fora essa realidade. E, ao contrário, é somente quando o pensamento cessa, quando a mente entra no estado de quietude, é que é possível você ter acesso a essa realidade maior, essa realidade transcendente. Então, vocês vejam que missão maravilhosa é essa que nós temos que empreender ao longo da nossa vida, que é desenvolver esse processo da inquirição, adotando a terminologia
do Ramana Maharshi e extrair a nossa consciência do mundo de Maya, do mundo limitado, e nos voltarmos para aquilo que é real, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é a nossa verdadeira natureza, aquela luz que vai tornar tudo que existe nesse mundo muito mais nítido, né? Então, vocês vejam, enquanto nós estamos na penumbra, nós não conseguimos ver o que é verdadeiro, o que é falso. Nós podemos confundir a corda com a cobra. Fica muito fácil você projetar alguma coisa equivocada quando você está na penumbra, quando você não tem essa luz maior para iluminar a sua mente. Então, o que acontece? Quando você está no mundo de trevas, e esse mundo de trevas é esse mundo que aparentemente tem luz, mas é uma luz relativa, uma luz limitada, né? No Bhagavad Gita está dito que quando existe luz para o homem comum, para o ignorante, existe trevas para o sábio. E quando existe trevas para o sábio, existe luz para o homem comum. Então, essa luz ela tem que ser buscada não no mundo externo, mas dentro de nós. E o bonito é que todo ser humano tem essa capacidade de se abrir para essa luz maior. Depende só de nós decidir que nós vamos meditar, nós vamos observar o nosso pensamento e começar a remover tudo que é falso na nossa vida. Tem coisas que são meio óbvias, né? Que são falsas, né? Que são fugas que nós temos constantemente. Outras são um pouco mais difíceis, mas nós podemos começar a observar. O Krishnamurti falava muito isso, né? Da importância dessa verdadeira revolução interior que vai permitir você olhar as coisas como elas são e não como você gostaria que fossem, não como você se habituou a achar que elas são baseado na sua ideologia, nas suas crenças religiosas, naquilo que você foi educado ou condicionado para entender como sendo verdadeiro. Quando você simplesmente olha com um olhar puro, com aquele olhar não condicionado, você começa a ver uma outra realidade. Mesmo quando você está aqui nesse corpo, vivendo nessa vida, as coisas se transformam pelo fato de você estar disposto a olhar e não ser um escravo dos seus desejos e dos seus pensamentos. Vocês observam que os pensamentos, eles chegam e, se você não estiver atento, eles tomam conta da sua mente. Não é? É impressionante, né? Como isso ocorre. Quando você percebe, você já está longe. Você tenta, né, focalizar a sua mente em alguma coisa, de repente a mente já foi para outro lugar. Por quê? Tinha alguma coisa no fundo do seu ser, em nível inconsciente, que na hora que você se aquietou, vem à tona e aí te arrasta para onde você não queria. Às vezes até maus pensamentos, em geral, são pensamentos negativos, né? Alguém chegou, falou para você algo desagradável, aquilo ficou lá no fundo da sua psique e de repente volta para você. Pô, como é que ele podia falar uma coisa dessa, né? Eu que sempre o ajudei. Então, são muitas coisas dessa natureza que vêm à nossa mente e nós somos acorrentados pelos pensamentos recorrentes. E se vê que os pensamentos são repetitivos. E a não ser que você se determine a observá-los e tirar a energia dos pensamentos, entendendo que esses pensamentos são criados por você mesmo e como eles foram criados por você, você pode também dissipá-los. E esse é um processo que só é possível quando existe consciência, quando existe aquele sentimento de uma presença, uma disposição de você focar no essencial. O que é uma diversão? Diversão vem de divergir, não é isso? Tirar você do seu foco.
E nós sempre buscamos diversão, nós não queremos focar no essencial, nós queremos nos divertir, não é? Então, o que acontece? Nós saímos do caminho, nós divergimos, nós estamos saindo fora daquilo que é essencial. Para nós é até muito difícil imaginar uma pessoa ficar meditando muito tempo durante o dia. Poxa, tem tanta coisa para fazer, eu tenho que ganhar a vida, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, não é? Então, eu não tenho tempo para perder. Mas o que é perder tempo, né? Vocês já se questionaram o que é perder tempo? Perder tempo é você gastar a sua vida indo atrás de coisas fúteis que não vão te trazer felicidade. Vão te trazer talvez poder, uma conta bancária poupuda, né? Mas não vão te trazer aquele sentimento de plenitude, aquele sentimento de verdadeira felicidade. E existe essa possibilidade. Nós nascemos para sermos felizes. E esses grandes seres estão sempre apontando que existe essa possibilidade de você dissipar as trevas e se abrir para a luz. Mas isso só pode ser feito por uma decisão própria. É a decisão de você colocar de lado tudo que é falso, tudo que tem pouco significado, tudo que é do domínio do temporal e se voltar para aquilo que é atemporal, deixar o efêmero de lado e se voltar para o eterno. De certa maneira, tentar tocar aquilo que tem a ver com o eterno. E aí o silêncio deixa de ser algo inquietante, algo desagradável, e passa a ser uma experiência que renova, que faz com que a sua vida se torne uma vida muito mais prazerosa, no sentido de autorrealização mesmo, né? Então, nós temos que ver que a autorrealização é possível. Senão seria um desperdício a gente estar aqui sofrendo, passando por tantas dificuldades, doenças, dificuldades, perdas, se a vida não tivesse sentido. E a vida tem um sentido. Nós podemos nos abrir para uma realidade muito maior do que aquela que até hoje nós conhecemos. Mas depende de nós. Se nós continuarmos indo atrás dessa vida de prazeres, lógico que a vida vai continuar como está. Mas é possível viver uma vida diferente. É possível você renunciar a essa vida mundana, vamos dizer assim, essa vida limitada, centrada no eu, esse eu que é criado pela própria mente, e perceber que você é um ser divino e abrir a cortina, descortinar, vamos dizer assim, aquilo que é algo maior, essa luz, essa presença que faz com que a vida se transforme em algo muito maior. E quando você percebe isso, a sua vida se transforma em uma vida de serviço. Porque você, na hora que você consegue ver a luz, você quer que os outros também a vejam. Como aconteceu com Buda. Quando ele se iluminou, ele começou a instruir, porque ele percebeu que era uma coisa tão maravilhosa, essa luz de Buda, essa luz divina, que ele queria que os outros também pudessem ter essa oportunidade. E todos nós podemos compartilhar um pouco da luz que nós vemos. Todos nós temos esses vislumbres, né? Esses momentos de que, nossa, eu captei alguma coisa, né? Mas às vezes esse momento passa muito rápido, né? Mas esses momentos de luz, né? Em que você sente uma súbita felicidade, são momentos preciosos que a gente tem que trazer para dentro do nosso ser e aos poucos afastando tudo aquilo que impede que esse sol continue a brilhar de maneira cada vez mais permanente e intensamente. Então esse é o grande desafio que se coloca para todos nós, que o Ramana Maharshi trazia, que o Annamalai Swami também trouxe, interpretando o Bhagavan, né, o Ramana Maharshi, que existe uma maneira, né, um processo, existe
uma possibilidade de você se abrir para a luz, de você enveredar pelo caminho do autoconhecimento. Então, que todos nós possamos nos tornar seres iluminados, que nós possamos enveredar pelo caminho da iluminação e do autoconhecimento. Paz a todos os seres.